Pessoal, nós vamos falar sobre sistema digestório. O sistema digestório, ele vai ter seus órgãos e suas funções muito específicas. A gente precisa entender qual é a principal função do sistema digestório, principalmente o que o nosso organismo necessita dele, tá? Se vocês conseguirem fazer essa relação entre órgão e função, vocês já estão começando muito bem. Então, aqui, essa parte de leitura dos slides eu vou deixar com vocês. Eu vou mais explicar essas imagens para que vocês saibam exatamente como fazer essa relação, tá bom? Primeiro, explicar que o sistema digestório, ele está dividido em duas classificações. Trato digestório, que é todo o tubo que compõe o sistema digestório, que é desde a região da boca até a região do ânus. Os órgãos anexos, que são aqueles órgãos que não vão fazer tanto contato direto com o alimento, porém, vocês observam aí no slide dentes e língua, que faz contato direto e é o primeiro contato que tem com o alimento, é justamente na região da boca, onde o dente faz essa diminuição dos pedaços do alimento através do processo da mastigação, e a língua que vai participar do processo da deglutição. Quando a gente vai engolir o alimento, a língua empurra o alimento e através dos movimentos peristálticos que o nosso organismo possui, esse alimento vai passando para cada vez mais abaixo do trato digestório, ele vai sendo empurrado para baixo, tá bom? Então, o trato digestório, ele é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, os intestinos grosso e delgado, reto e ânus, e os órgãos anexos, os dentes, a língua, as glândulas salivares, fígado, vesícula e pâncreas. Esses outros órgãos anexos, eles vão participar indiretamente, mas necessariamente do processo digestório, porque eles vão produzir alguns produtos que vão participar da própria digestão, como é o caso de algumas enzimas digestórias, como é o caso de alguns hormônios. Por exemplo, no caso do pâncreas, ele vai produzir a insulina, né, que quebra as moléculas de açúcar que o nosso organismo vai absorver através do alimento, tá bom? Aqui a imagem bem básica, toda vez que a gente vai falar sobre o sistema digestório, a gente acaba falando sobre uma imagem específica, né, que tem todos os órgãos, e aí tem a cavidade bucal. A boca, ela faz um papel importantíssimo, porque nas laterais a gente tem aí os limites laterais, que são as bochechas, a parte inferior tem a língua, a parte superior tem um palato duro, que é o céu da boca. O céu da boca, em determinado momento, ele fica rígido, porque ele é formado por osso. Se vocês tocarem o céu da boca de vocês, não com os dedos, porque o dedo de vocês deve estar sujo, porque vocês não vão higienizar agora na hora da aula, tá bom? Trisquem o céu da boca de vocês com a própria língua. Então, vocês vão sentir que ele é rígido. Então, logo acima tem uma região de osso, tá bom? E mais para dentro do sistema digestório, mais para o fundo da boca, o palato é mole. Então, o céu da boca ele já fica mais molinho porque ele não tem mais osso, tá bom? E isso facilita também no caso da gente não se engasgar com o alimento, tá bom? Aí tem a região da faringe, onde está sendo indicado logo abaixo o esôfago, que é esse tubo longo. O esôfago, ele tem essa função principalmente de contração, que é chamado de movimento peristáltico, por isso que o alimento, ele geralmente, exceto caso a pessoa tenha algum problema de refluxo, que é um problema gastrointestinal, então o alimento ele vai sempre sendo direcionado para baixo, até por conta da força gravitacional também, né? Tanto é que você termina de almoçar, se você ficar baixar a cabeça, dá aquela sensação de ânsia de vômito, porque o alimento acaba retornando, já que o estômago está cheio. E aí eu vou falar especificamente de cada órgão, tá bom? Então, vou passando aqui os slides. Então, quais são as funções? Principalmente o aproveitamento do alimento. Esse aproveitamento ele acontece através das quebras das ligações de carbono, por isso que a gente se alimenta. A gente se alimenta porque a gente necessita dessa energia que tem no alimento para poder sobreviver. Tanto é que se você passa algum tempo sem se alimentar, você vai ficando fraco porque o organismo não tem mais de onde tirar aquela energia necessária para as funções vitais, tá bom? Transformação mecânica, que é através da mastigação, que é transformar os pedaços grandes de alimento em pedaços menores para que você possa engolir facilmente, para que o seu estômago tenha um trabalho prévio, né? Você não vai engolir um alimento inteiro, porque senão
além de você se engasgar, se esse alimento consegue chegar no estômago com um pedaço muito grande, vai ter uma produção maior de suco gástrico, que é ácido clorídrico, então você vai sobrecarregar seu sistema digestório. Isso não é tão legal para o nosso organismo. Transporte de alimentos digeridos, porque através do sistema digestório esse alimento ele vai ser transportado lá no sistema, lá no intestino delgado, é onde vai haver esse transporte dos nutrientes para o sistema sanguíneo e assim para cada célula. E eliminação de resíduo através das fezes, tá bom? Aqui tem uma imagem onde está descrito a boca e as glândulas salivares. As glândulas salivares são importantes no processo digestório porque na saliva produz uma enzima chamada amilase, que começa a digestão do amido justamente na boca. Quando você come um pão, o pão começa a ser digerido exatamente nessa primeira entrada, que é a região bucal, tá bom? Aí tem as glândulas salivares que vão fazer todo esse processo. Se você pensar num alimento que você goste muito, então você começa logo a ficar com água na boca, que é o seu organismo preparando a região da boca justamente para umedecer esse alimento. Você não vai conseguir engolir nenhum alimento quando ele está muito seco. Então ele precisa ser umedecido e através da mastigação que isso vai acontecendo, né? Essa mistura da saliva. Então a saliva ela tem uma ação química porque ela vai produzir uma enzima, que é uma substância que vai aumentar a capacidade de digestão daquele alimento e diminuir o tempo. A enzima ela auxilia bastante nesse processo. Os dentes e a língua através da digestão mecânica, porque ele vai reduzir o tamanho do alimento e vai auxiliar na deglutição, né, no processo de engolir o próprio alimento, fazendo assim um bolo alimentar. Aí tem aqui a função das enzimas. Cada enzima, primeiro, enzima é um tipo de proteína, tá bom? Então, é uma proteína específica para algum tipo de substrato. O que é o substrato? O substrato é justamente o que a enzima tem que digerir. Por exemplo, no caso da amilase, o que a amilase vai digerir? Amido. Então, ela vai digerir apenas amido. Ela não vai digerir proteína, ela não vai digerir gordura e assim por diante, tá bom? Então, a enzima ela é muito específica para o tipo de substância que ela vai atuar. Por isso que aqui está aparecendo, aí tem a enzima em cinza e o substrato. E encaixa certinho. Depois do encaixe, a enzima faz o seu trabalho, quebra essa molécula e libera em moléculas menores para o nosso corpo absorver. E aqui tem como age uma enzima. Se a enzima, aí tem uma pessoa aqui empurrando uma pedra super pesada ladeira acima, então ela vai gastar muita energia e ela vai demorar muito para fazer isso. Com a enzima, ela vai gastar menos energia, logo ela vai ser mais rápida. Então a enzima ela serve para acelerar uma reação e diminuir a energia gasta por essa determinada reação. Para ilustrar, no caso do espermatozoide e do óvulo, no acrossomo do espermatozoide, ou seja, na cabeça do espermatozoide, tem uma enzima. E essa enzima auxilia a corromper a camada do óvulo, facilitando assim a fecundação, tá bom? Aí tem os sucos digestórios, que são aqueles produtos, que são aquelas substâncias produzidas por determinados órgãos e cada substância é específica para digerir um determinado substrato. Como eu falei para vocês, as enzimas são muito específicas para o que ela vai digerir. No caso da boca, aí tem o suco digestivo, é a saliva, e a enzima produzida, a amilase, vai digerir amido e assim por diante. Essa parte de leitura dos slides vocês vão fazer com calma. E aí eu vou pedir depois para vocês que vocês me mostrem aí uma tabelinha com todos esses sucos digestórios. Esse conteúdo de sistema digestório ele não é muito habitual ser solicitado no Enem, mas essa parte de enzimas digestórias eu já vi em algumas questões, então é importante vocês terem isso em mente. A digestão mecânica ela é produzida aí realizada a partir da mastigação, que é a transformação de pedaços grandes em pedaços menores. Então, não adianta meter uma comida gigantesca na boca e tentar engolir, porque o seu corpo vai ficar sobrecarregado. Então, o organismo ele precisa do auxílio da mastigação para que esse processo aconteça. Tá bom? E aí, o que vai acontecer? Esse processo da mastigação vai haver a mistura da saliva e logo a mistura da amilase, então o processo da digestão já começa dali do início. Tá bom? Os movimentos peristálticos vão ser aqueles movimentos de contração
da musculatura do sistema digestório, que é um músculo liso que a gente não consegue comandar. Então, o movimento peristáltico é comandado pelo sistema nervoso central, mas a gente não tem esse comando, a gente não consegue comandar esses movimentos de contração do intestino, de contração do estômago e assim por diante. Aqui a anatomia da boca eu já falei anteriormente para vocês. A importância da mastigação, principalmente porque representa o início do processo da digestão, e você tem que ter muito cuidado com os dentes, porque dependendo do tipo de mastigação, ela pode facilitar o processo digestório, mas se você não mastigar adequadamente ou não revezar o lado da boca que você mastiga, você pode até ficar com uma certa assimetria no rosto, né? Porque afinal de contas acaba sendo um trabalho muscular. Tem aí no material para vocês uma leitura sobre a mastigação feita por uma especialista, uma dentista. Então depois eu quero esse feedback de vocês do texto, tá? Os dentes, ó, aqui tá a estrutura do dente, a região do esmalte, essa parte brilhosa dos nossos dentes, que a gente tem que ter cuidado justamente na escovação, passar fio dental, porque se começa a corroer esse esmalte, essa coroa, aí a cárie vai e chega lá na polpa, e aí tem uma região bastante nervada e bastante irrigada, então a dor é muito intensa. E a necessidade de prevenir esse tipo de problema, né? Até porque a gente, sem um dente, sem dois dentes, que algumas pessoas acabam não fazendo tratamento, opta logo por extração, isso acaba afetando sim a nossa saúde bucal, tá bom? E aí tem aqui a imagem do estômago cheio de comida. O nosso estômago, ele tem a capacidade máxima de expansão de 4 litros. Não necessariamente a gente tem que comer 4 litros de alimento de uma única vez. A gente tem uma necessidade nutricional, dependendo muito do tipo físico. Isso daí é só um nutricionista junto com um monte de especialistas para identificar qual é a sua necessidade nutricional, mas 4 litros de alimento é muita coisa, a maioria das pessoas não consegue, mas tem gente que come bastante, e isso é bem perigoso porque o estômago fica muito sobrecarregado, principalmente se não for alimento saudável. Aqui eu botei para vocês uma imagem de como que acontece as técnicas de redução de estômago. A técnica do anel, ele vai colocar o anelzinho ali na região do início do estômago, né? No finalzinho do esôfago para o estômago, e vai reduzir a quantidade de alimento que vai ser absorvido, né? Que vai ficar ali no estômago. A cirurgia, que é o corte, então essa daí é definitiva, a técnica do anel não é definitiva, pode ser retirada depois, assim como a técnica do grampeamento, que também pode ser apenas um grampo para reduzir, ele tipo vai fazer uma prega no estômago, ou pode ser também através de um corte, que aí já também é definitivo. E aí a pessoa passa por um tratamento psicológico antes, né? Uma avaliação psicológica para saber se ela tem condições psicológicas de fazer uma cirurgia dessa, porque ela vai comer uma quantidade mínima de alimento. Tem gente que não está preparado para isso, para reduzir essa quantidade de alimento, porque acaba tendo o alimento como uma fuga, né? Por diversos problemas. Peristaltismo é o movimento involuntário de certos órgãos, principalmente do músculo liso, a gente não controla, como eu já falei para vocês, esse movimento é involuntário. Por exemplo, a pessoa quando está com uma dor de barriga, ela não vai controlar, né? Se ela tiver ingerido algum alimento estragado ou se tiver reação alérgica a algum tipo de alimento, o organismo vai tentar expulsar de alguma forma, se não for pelo vômito, vai através da diarreia. A diarreia nada mais é do que fezes com muita água, o intestino grosso que vai ser responsável por absorver a água das fezes, por isso que as fezes têm aquela consistência natural. Quando tá fezes aquosas, que é a diarreia, existe algum probleminha ali de infecção ou algum medicamento que bagunçou, né, o nosso sistema. Isso é um sinal de que alguma coisa não está funcionando bem, tá bom? Então é importante ter atenção. Aí tem o intestino delgado e as glândulas. O intestino delgado, essa região maior do meio, tá? Esse mais fininho. Ele que vai ser responsável pela absorção dos nutrientes que a gente ingere. Então, se lá que tem a absorção dos nutrientes, lá que vão estar os parasitas. Por exemplo, se a pessoa tem ascaris, que é a lombriga vai ficar ali no intestino delgado.
Ela não vai ficar no intestino grosso, exceto em casos raros que a pessoa chega a defecar algumas verminoses, mas aí é uma coisa que já precisa ter uma intervenção médica, porque é bastante perigoso mesmo, principalmente para crianças, porque tem uma massa corpórea bem menor do que um adulto, tá? E aí o intestino delgado, na sua parte interna, se a gente for fazer um corte transversal, ele tem essas microvilosidades que vai aumentar a área de absorção dos nutrientes. Então, cada dobra dessa daí, o nutriente vai grudando nessas microvilosidades que parecem dedos, né? Aí ele consegue absorver de forma mais eficaz os nutrientes que a gente vai absorvendo. O intestino grosso, ele é mais curto e, como o próprio nome diz, ele é mais grosso do que o intestino delgado. Então, ele vai ser responsável principalmente por absorção de água do alimento. Na verdade, não é mais nem chamado de alimento, né? Porque já existe a mistura por sucos digestórios, então ele já sofreu modificação. Então, ele vai sofrer ali, o intestino grosso vai absorver a água daquele produto para poder formação das fezes, e as fezes nada mais é do que o produto que não foi absorvido pelo nosso organismo. Glândulas anexas, no caso o fígado, então vai participar do processo digestório, mas não entra em contato direto com o alimento, ele vai produzir substâncias que vão auxiliar no processo da digestão. No caso, o fígado, ele tem um papel fundamental que é destruir células desgastadas, que são as células sanguíneas mais velhas, são algumas bactérias, toxinas do nosso corpo acabam passando pelo fígado, então ele sofre bastante, dependendo do tipo de alimento, de líquidos que a gente ingere, ele é como se fosse um grande filtro. Por isso que o órgão que mais sofre no caso de pessoas que ingerem álcool é o fígado, porque ele vai assumir essa função de filtrar, tá bom? E eles vão emulsificar a gordura, então eles vão transformar a gordura como se fosse uma bolha grande, vai fazer diversas bolinhas até ficar menor para poder ser absorvido pelo corpo. Ele vai produzir também a bile, que vai ser guardada na vesícula biliar, que é esse saquinho verde que está sendo demonstrado aí na imagem para vocês. O pâncreas, ele vai ser responsável pela produção da insulina, que vai regular o nível de glicemia do nosso sangue. Então, quanto mais açúcar tiver no nosso sangue, mais insulina o pâncreas vai produzir, porque ele precisa quebrar essa molécula de açúcar. As nossas células não conseguem absorver o açúcar no seu tamanho original, porque é uma molécula longa. Então, a insulina vai quebrar ela em moléculas pequenininhas e as células vão conseguir absorver. Caso exista algum problema na produção de insulina através do pâncreas, a pessoa pode apresentar a doença chamada de diabetes. E aí, dependendo do tipo, ela precisa tomar injeções de insulina para fazer o papel, né? Já que o pâncreas não está funcionando regularmente. Então, gente, só para finalizar, funções, vocês precisam entender quais são as principais funções do sistema digestório, quais são os órgãos que vão compor esse sistema e os sucos digestórios que vão ser produzidos por cada órgão, tá bom? E aí a gente vai tirando as dúvidas, qualquer dúvida estarei à disposição de vocês. Tchau, tchau!